Impressionado com o início de temporada do Flamengo, Walter Casagrande já enxerga o rubro-negro em um nível muito acima de outros rivais e prevê um domínio no futebol brasileiro. Durante o All Sport News, Casão teceu elogios à contratação de La Cruz, que deu ao time carioca uma dinâmica que não era vista anteriormente. O comentarista não tem dúvidas em dizer que o Flamengo é sim a equipe a ser batida em 2024. Ao analisar as demais, Casão entende que o Palmeiras, talvez, seja o único capaz de bater de frente projetando os principais torneios, como a Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão. Na minha visão, o único que pode bater de frente com o Flamengo neste momento é o Palmeiras, bancou Casagrande. Nos últimos anos, o Palmeiras, de fato, se mostra o mais equilibrado entre todos no futebol brasileiro. Competitivo, o time dirigido por Abel Ferreira conquistou 3 títulos no ano passado. A séria, que parecia distante tendo em vista a vantagem do Botafogo, foi aos poucos derretendo. No fim, o Verdão acreditou e terminou como campeão nacional. Na atual temporada, o Alviverde está invicto. Em toda a primeira fase do Campeonato Paulista, o Verdão foi o único que saiu ileso perante seus adversários. Ao todo foram 12 jogos realizados, sendo 8 vitórias e 4 empates. Desta forma, terá a vantagem de decidir em casa todas as etapas do mata-mata. Citado por Casagrande, Palmeiras é visto como mais competitivo. No fim de papo, do All Sport, Casagrande considera que o Palmeiras seja o time mais sólido do Brasileirão Série A. Com a base vencedores de 2023 mantido para este ano, em campo a solidez fica novamente muito evidente e tende a ser assim ao longo da temporada. Para mim o Palmeiras é o time mais competitivo da América do Sul. Casão ainda enxerga o Verdão capaz de ganhar todos os demais torneios. E favorito no Campeonato Paulista, no Brasileirão. São campeonatos em que a regularidade impera. Com a negociação de Thiago Maia ao Internacional, o meio-campista Gerson voltou a receber o icônico número 8. A camisa com esta numeração foi utilizada pelo jogador durante sua primeira passagem no Flamengo e será vestida após sua recuperação. Enquanto o jogador está fora dos gramados, Tite tentou uma outra escalação que rendeu resultados e André Rocha apontou um futuro para o volante. André Rocha analisou possíveis espaços para Gerson. Com o Flamengo de Tite em plena supremacia no Campeonato Carioca, é difícil imaginar que a volta de Gerson garantiria a vaga como camisa 8 no esquema tático do treinador. Atualmente, essa posição no meio-campo é preenchida por Nicolás de La Cruz, rendendo elogios de treinador, mídia esportiva e torcedores. Portanto, André Rocha usou a sua coluna no portal S1 Live para apontar novos destinos. Atualmente, o rubro-negro joga no meio-campo com uma trinca com Pulgar, de La Cruz e Arrascaeta. Logo, o jornalista afirma que encaixar Gerson como titular nesse esquema tático como um flutuador pode parecer difícil de imaginar e disse, por isso, quando Gerson retornar, a vaga ocupada pode ser a do inconstante Luiz Araújo, pela direita. Não é a melhor versão do velho novo camisa 8, mas tende a ser o único espaço possível a ser preenchido. Gerson é um jogador conhecido pela sua versatilidade e que pode atuar no setor da direita, apesar de não ser a sua posição de destaque. Por outro lado, para André Rocha também há a possibilidade de ganhar minutagem no futuro, já na Copa América, Gerson supriria a ausência de Arrascaeta atuando mais adiantado. Vai depender também das características do jogador para o setor que o Flamengo vai buscar no mercado em abril. Finalmente, o jornalista aponta que caberá a Tite escolher a melhor forma de adaptar Gerson ao esquema tático atual. Em recuperação de uma intervenção cirúrgica nos rins, o meio-campista tem a retirada de pontos programada para sexta-feira, a 15, e iniciará com os exercícios na próxima semana, segundo o Globo Esporte. Em texto opinativo publicado no All Sport, Paulo Vinícius Coelho, o PVC, repercutiu a legião de clubes que irão representar o futebol brasileiro na Libertadores da América 2024. O último deles a ser confirmado foi o Botafogo, que sofreu, mas conseguiu a tão desejada vaga para a fase de grupos. Apesar de não disputar o principal torneio continental deste ano, o Atlético foi lembrado e exaltado por PVC na abertura da sua coluna. O Atlético Paranaense é um peso pesado do futebol brasileiro desde o final do século passado e o Botafogo, de todos os mais tradicionais, é o único sem título nacional nem internacional neste primeiro quarto de século XXI, escreveu o respeitado jornalista. Na última edição do Brasileirão Série A,
o Atlético até que flertou a todo instante com a classificação para a Libertadores, mas o Furacão derrapou em determinado momento do segundo turno e encerrou sua participação em 8º lugar. Entretanto, o time paranaense agora comandado por Cuca correrá atrás do bicampeonato da Copa Sul-Americana. De volta ao texto, PVC exalta a todos os brasileiros que estarão representando o território nacional em busca de mais uma conquista continental. É admirável ver 7 camisas tão fortes representando o Brasil nesta Libertadores, em Flamengo, Fluminense, Atlético, Grêmio, Palmeiras, São Paulo e Botafogo, destacou o jornalista. Não acontecia de 7 dos 12 mais tradicionais desde 2021, ano em que o Grêmio perdeu a vaga para o Independiente del Valle. A Libertadores 2024 vai ser pesada, avisou Paulo Vinícius Coelho. Além do clube peso pesado, PVC indica time preparado para ser protagonista no futebol brasileiro em 2024. O início avassalador do Flamengo chama a atenção do jornalista nestes primeiros meses de 2024. Invicto no Campeonato Carioca e perto de chegar à final, o rubro-negro não sofreu gols desde que o elenco principal retornou de pré-temporada nos Estados Unidos e vem brilhando no futebol brasileiro. Na semifinal, atropelou o Fluminense em um jogo que o placar de 2-0 acabou saindo barato pelo volume e disparidade técnica escancarada. Mais do que isto, o Flamengo finalizou 23 vezes, 11 na meta de Fábio, marcou 2 vezes, ambas nos acréscimos, o que dá o tom de uma equipe que não desiste, apontou PVC. Chegar às semifinais sem ser vazado não seria símbolo de nada, não fosse o poder demonstrado nos 2 Fla-Flus, o 5º e o 6º de invencibilidade contra o rival que mais preocupava os rubro-negros nos últimos 2 anos, destacou Paulo Vinícius Coelho. Entrevistado pelo podcast Storicast, o comentarista Zinho relembrou o poderio ostentado pelo Flamengo de 1987. Ao relembrar momentos marcantes na história, o tetracampeão chamou atenção para a força do time que, embora não tenha enfileirado títulos, encantou o futebol brasileiro por reunir grandes craques. O pessoal me pergunta muito sobre qual é o melhor time, o Flamengo de 2019 ou de 1981. Aí eu falo assim, primeiro você compara 2019 com 1987, para depois pensar em 81. Se você pegar o time, não o que conquistou, pelo amor de Deus, ou iniciou Zinho. Desse time de 1987, 5 foram campeões do mundo em 94. Zinho, Leonardo, Aldair, Jorginho e Bebeto. Mas se você pegar dos 11, 9 jogaram Copa do Mundo, complementou o ex-jogador, ratificando que o campeão daquele ano foi o rubro-negro carioca e não o Sport, como se discutiu por muitos anos. Zinho exalta momento do Nova Iguaçu. Possível adversário do Flamengo em uma eventual decisão de campeonato carioca, o Nova Iguaçu foi exaltado pelo comentarista. Sócio fundador do time sensação neste início de temporada no futebol brasileiro, Zinho destacou o trabalho executado nos bastidores e enfatizou o poder do clube em revelar jogadores. Semifinalista do Carioca, o Nova Iguaçu encerrou a Taça Guanabara com a segunda melhor campanha entre os participantes. O bom rendimento lhe garantiu a vantagem de atuar por 2 resultados iguais contra o Vasco. No primeiro embate do mata-mata, os 2 times empataram em 1-1, e agora voltam a se enfrentar no final de semana, em Volta Redonda, com a Laranja Mecânica jogando por qualquer igualdade, para garantir passaporte à primeira decisão de sua história.